A paz do Senhor, meus amados. Talvez você não entenda por que Deus faz determinadas coisas e por que você está passando por determinadas situações que acredita que não merece. Eu vou te mostrar neste vídeo qual o propósito de Deus para todas essas coisas. Então assista até o final. Acredito que Deus responderá às suas inquietações. Eu quero dar como exemplo Jó. Ele morava na terra de Uz, era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Era muito rico, possuía muito gado e muitos bens. Era um homem admirado por todos por sua integridade e tinha muito prestígio. Tinha 10 filhos e tudo estava indo maravilhosamente bem. Mas um certo dia, Satanás resolveu testar se Jó era tão íntegro assim, dizendo para Deus que como que ele não seria fiel se Deus lhe deu tudo e sua vida estava seguindo muito bem. Mas Deus conhecia o coração de Jó, tanto que no capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus elogia sua integridade e fidelidade. Mas mesmo assim, permite que Satanás o prove, tocando em seus bens, filhos e saúde. Quando analisamos essas 3 áreas da nossa vida, percebemos que realmente muitas pessoas abandonam a Deus quando perdem uma delas. Mas não percebem que todas essas coisas são dádiva de Deus, não porque merecemos, mas porque Deus nos deu como bênção. Então tudo isso não nos pertence, elas pertencem a Deus. Apesar de tudo que Satanás fez, Jó não pecou. É verdade que no começo ele começou a perguntar a Deus por que estava passando por tudo aquilo, que é o que também nós perguntamos a Deus, porque quando estamos passando por muitas provações, mas mesmo assim, Jó não pecou. Mas afinal de contas, por que então ele estava passando por tudo aquilo? Observe bem os adjetivos dados a Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas não é mencionado que Jó era justo. Ser justo é algo atribuído a alguém que se justifica pela lei, pelo merecimento, e é o tipo de justiça praticado pelos fariseus. E isso gerava muito orgulho. Então o pecado de Jó era o orgulho. O que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o que diz em Jó, capítulo 32, versículo 1, cessaram aqueles homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Eis o pecado de Jó, a justiça própria que gera orgulho. Jó era considerado o maior de todos os homens do Oriente e ele sabia de todo esse poder. Mas para Deus, maior é aquele que é humilde. Por isso Jesus diz em Mateus 18, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 11 e 12, o fariseu queria se justificar diante de Deus, se declarando: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas para Deus, aquele publicano saiu dali muito mais justificado do que o fariseu, porque o publicano disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No versículo 14, Jesus conclui dizendo que qualquer que a si mesmo exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Foi o que aconteceu com Jó. Ele se exaltou e foi humilhado, mas reconheceu seu orgulho e se humilhou diante de Deus, sendo assim exaltado. Deus mostrou a Jó, dos versículos 38 a 41, que a ele pertence todas as coisas e que é ele que está no controle de tudo. Que a autoridade e poder que Jó possuía não era nada diante de Deus. Então Jó se arrependeu e se humilhou e reconheceu que era orgulhoso. E diz Jó, no capítulo 42, versículo 3, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E diz mais nos versículos 5 e 6,
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o desejo do coração de Deus, que reconheçamos que não somos nada, não podemos nada e que Deus é tudo e pode tudo em nossas vidas. O arrependimento de Jó e reconhecimento do poder de Deus possibilitaram que o Senhor mudasse a sua sorte e o Senhor lhe deu em dobro tudo que antes possuía. O que Deus lhe deu não era uma recompensa por sua fidelidade e arrependimento, mas é porque agora Jó tinha condição de lidar com tudo aquilo que ele possuía, mas com humildade. Ele não era mais orgulhoso, mas agora reconhecia que tudo que possuía era pela graça de Deus. Devemos analisar a nossa caminhada e nos colocarmos diante de Deus, pedindo a Ele que tire de nós todo orgulho, arrogância e prepotência de acharmos que somos melhores do que os outros, que possamos pedir a Deus humildade para lidar com todas as bênçãos que Deus tem nos dado, para que possamos chegar ao fim da nossa jornada como Jó, contemplando a sua geração sendo abençoada, velho e fartos de dias. Uma vida tranquila, guardada e abençoada por Deus. Saiba que a provação é uma afirmação da fé que Deus tem na nossa fidelidade e integridade. Amém, meus amados? Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até esse finalzinho. Eu espero que você tenha gostado. Que você possa compartilhar este vídeo, deixar o seu like, deixar também um comentário sobre o que você acha. Você acha que Jó realmente era orgulhoso ou você tem uma outra justificativa pelo que Deus fez, permitiu na vida dele? Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Graça e paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.